Meu nome inteiro é Alessandra de Souza Alves, eu sou de São Paulo, nasci em 12 de fevereiro de 1970. Eu acho que eu nunca desejei ardentemente tanto uma coisa quanto eu desejei entrar na ECA. Era assim, era um sonho de vida e eu me empenhei, eu estudei aquele terceiro colegial, quer dizer, fiz o colegial inteiro pensando em estudar, em passar na FUVEST. Entrei, consegui entrar na ECA em 1988, turma de 1988. Eu lembro vividamente de muitos daqueles primeiros dias. Assim, eu lembro do dia da matrícula, uma coisa assim, caótica, um monte de gente, meio bagunçado, os rapazes todos carecas, né, porque todo mundo tinha passado pelo trote e tal. Não aqui não tinha trote, mas aí cada um no seu canto aí acabou sendo homenageado aí com o corte de cabelo. Mas para mim foi um caos maravilhoso, porque eu vinha de colégio de freira, onde tudo era certinho, onde a gente usava uniforme. Foi libertário para mim, foi um negócio assim, realmente a realização de um sonho. Eu acho que depois, quando eu estava grávida e quando meu filho nasceu, né, eu revivi a sensação de alegria que eu tive quando entrei na ECA. Eu acho que realmente nada me deixou tão feliz na vida. Talvez os títulos do Corinthians, a Libertadores é alguma coisa próxima disso. Mas eu acho assim, depois do nascimento do meu filho, eu acho que a coisa que mais me deixou feliz foram aqueles primeiros dias na ECA. Tinha agência de notícias, né? E cada aluno era setorista de uma das faculdades, né, daqui da universidade. E para mim coube a odontologia. A odonto não era toda lá em cima, lá onde é perto do hospital universitário. Ela tinha uma parte aqui nos barracões, aqui na frente da ECA mesmo. E aí eu ia fazer matéria, voltava, o professor corrigia, editava o texto e tal. E aí um dia eu voltei lá da odonto e falei, pô, tô cansada, toda matéria que eu vou lá fazer, um professor vira para mim e fala, você tomou tetraciclina na infância? Eu falava, tomei, já sei, por causa do meu dente, porque meu dente era escuro, ele tinha um tom acinzentado e todo dentista sabia que isso era porque na década de 70 o pessoal usava tetraciclina lá para problema respiratório e isso daí tinha essa sequela depois nos dentes permanentes e tal. Pô, isso daí tá me fazendo mal, tô ficando complexada com isso e tal. E aí o professor da disciplina, que era o Dirceu Fernandes Lopes, que veio a ser meu orientador depois no TCC, falou, pô, a notícia tá aí pingando na sua frente e você ainda não fez uma notícia sobre isso, por quê? Você já leu alguma coisa sobre isso? Que tetraciclina causa mancha nos dentes? Vai procurar alguém para falar isso daí para você. Eu fiz a matéria e a gente distribuía, a matéria era distribuída, né, a agência era publicada depois em jornais de bairro, jornais do interior, e foi a minha matéria que mais foi publicada, foi a tal da matéria da tetraciclina. Então isso daí para mim foi uma coisa que ficou muito presente, de que a percepção da notícia, né, não cabe à fonte, muitas vezes, perceber que aquilo que ele tem na mão é uma notícia. Já no terceiro ano, quando a gente começa a pensar um pouco o que a gente vai fazer em termos de TCC, para mim era muito claro que eu queria fazer alguma coisa na área esportiva. E eu fui procurar. O primeiro professor que me ocorreu, né, de pedir para me orientar era o Dirceu Fernandes Lopes, porque o Dirceu era uma pessoa que gostava de futebol, a gente trazia temas de esportes, né, para o nosso dia a dia nas aulas, e ele tinha um irmão que tinha sido jogador de futebol. Então, quer dizer, tinha uma afinidade ali e eu entendi que ele ia tocar aquele tema sem preconceito. Outros professores teriam mais dificuldade. Talvez outros professores topassem a empreitada até por uma questão, um desejo de desbravar aí uma fronteira que a ECA nunca fez muita questão de ir muito além. Mas passados alguns anos, né, e tendo militado bastante nessa área, eu fico pensando se a ECA é injusta com o jornalismo esportivo ou se o jornalismo esportivo praticado no Brasil é um jornalismo muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. Será que vale a pena a gente se debruçar sobre o jornalismo esportivo que é feito hoje? Ou será que ele não é clubístico demais? Ou será que ele não é muito chapa branca? Ou será que ele não é muito ligado a interesses comerciais das emissoras que transmitem? Não sei se 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu me formei, se a universidade tinha motivos para se debruçar de uma maneira um pouco mais séria sobre aquele jornalismo esportivo que era feito. A faculdade, no último ano, eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, meu primeiro emprego, na editoria de esportes.
Me formei e continuei na Folha. Na época, trabalhar na Folha de São Paulo era uma coisa muito desejada pelas pessoas. Era um jornal tido como moderno, ele tinha uma característica de vanguarda. Só que eu só fui trabalhar na Folha de São Paulo porque a vaga era de esporte. Se essa vaga fosse em qualquer outro jornal, podia ser no Estadão, podia ser, na época, na Folha da Tarde, na Gazeta Esportiva, eu ia dar preferência para trabalhar no esporte porque era o assunto que eu queria trabalhar. Mas não tive uma experiência muito recompensadora do ponto de vista pessoal e profissional em redação. Então, muito cedo, eu acabei migrando para o jornalismo corporativo. Primeiro fui trabalhar em empresas produtoras de conteúdo, na época fazendo jornal, revista para empresas. Trabalhei um pouco em assessoria de imprensa também. E aí eu montei minha própria empresa, uma empresa pequena, né, uma pessoa jurídica, na verdade, em 1997. Presto serviço nessa área desde então. Nunca saí da área corporativa, é meu ganha-pão, meu modo de ganhar a vida é como jornalista na área corporativa. Mas aí depois, ao longo da vida mais madura, eu acabei me reaproximando um pouco de mídia, nunca deixei de ter amigos nessa área e acabei voltando a fazer um pouco de mídia quando eu fui convidada para comentar Fórmula 1 pelas rádios do Grupo Bandeirantes, né, onde eu estou até hoje. Eu comecei nessa atividade em 2008 e continuo lá até hoje. Eu acho que o esporte veio na minha vida antes do jornalismo, porque acho que a lembrança mais antiga que eu tenho da minha vida é eu com 4 anos de idade assistindo um jogo da Copa de 74 com meu pai, e eu nunca esqueço assim da imagem da camisa da seleção da Holanda, laranja, contra o verde do gramado. E aquilo marcou muito para mim porque foi um boom de televisão a cores, né? Naquela época, foi a primeira TV a cores que a gente teve. E eu lembro de estar assistindo esse jogo com meu pai. Eu tenho só um irmão que é 5 anos mais novo que eu. Meu irmão ainda não tinha nascido. E a gente estava ali assistindo o jogo. E dali para frente eu nunca deixei de assistir tudo que tivesse passando de esporte na televisão. Então eu sempre gostei muito de futebol e de Fórmula 1, os dois esportes que eu mais acompanhei a vida inteira. Mas aí depois, sempre que as outras safras, né, que a gente teve de vôlei, de tênis, de basquete, ginástica artística, nunca deixei de acompanhar. Então, quando eu vim para a ECA, na verdade, já era uma vontade de trabalhar em jornalismo esportivo, o que foi uma coisa meio chocante dentro desse ambiente, porque a gente vem num ambiente, né, ultra elitizado de estudantes, e cada vez que eu falava em esporte, todo mundo falava, nossa, mas esporte, né, tipo, você nunca vai fazer esporte. Primeiro porque esporte não é uma coisa digna de alguém que está na Universidade de São Paulo. Esporte é uma coisa menor. E segundo que, pô, você é mulher, né? Você acha que você vai fazer esporte? Então era uma coisa meio ET, não era alguma coisa que parecia que alguém ia levar a sério. Então o esporte, na verdade, foi anterior à própria ECA. Eu acho que eu resisti à tentação ou à pressão de não continuar nessa área esportiva. Na ECA nunca senti nenhum tipo de machismo, a nossa turma era bem equilibrada, acho que tinha mais ou menos a mesma quantidade de mulheres e de homens, não. É engraçado, é outra coisa que falando em voz alta, de repente você fala, será que não mesmo? Porque a gente teve um determinado momento, numa disciplina, a gente teve lá um entreveiro com o professor, que ele, num determinado momento lá, ele pedia textos para a gente, e a gente foi percebendo, né, depois do primeiro texto, que toda a classe foi muito mal, a gente foi ver quem que tinha ido bem. E a gente percebeu que quem tinha ido bem era quem tinha feito os textos menos convencionais possível. E aí no texto seguinte, a gente na ECA a gente nunca teve muita prova, nunca tinha muito esse tipo de avaliação, de você fazer isso daí a quente ali, né? E teve essa condição da gente fazer ele pediu para a gente fazer um texto. A maioria da classe foi mal, quem foi bem foi quem fez uma coisa fora do convencional. Na prova seguinte, né, no texto seguinte, todo mundo caminhou por essa mesma linha, e aí esse professor chamou, né, na aula seguinte, olha, eu tenho evidências de que as pessoas não escreveram os próprios textos, porque isso aqui era um trabalho que você trazia pronto. Então eu vou querer que as pessoas escrevam aqui agora. E aí a gente foi lá para a redação lá do CJI, quando a gente se entreolhou assim, todo mundo que estava ali era mulher. Né? Ele partiu do princípio que todas as mulheres que estavam ali tinham sido ajudadas por alguém. Eu gostava muito de dizer, até um tempo atrás, que não, nunca tive problema nenhum, não, nunca enfrentei nenhum tipo de machismo. E um dia eu estava dando uma palestra também numa universidade,
e um rapaz, né, jovem, assim, falou: "Ah, eu escuto você no rádio. Nossa, eu acho super legal, porque de repente você ouve aquele monte de vozes de homens, e aí entra uma voz de mulher, suave, e é uma coisa tão legal, tão relaxante". E ele falou aquilo de uma maneira muito sincera, sem nenhum tipo de julgamento ou de maldade. Mas aquilo me passou uma ideia machista, uma ideia de que eu estava ali como um enfeite, né? Como alguma coisa para trazer um frescor. Embora eu nunca tenha tido uma reação, né, machista ou misógina do tipo, você não pode isso porque você é mulher, ou então só podia ser coisa de mulher. Desse jeito não, mas velada, eu acho que sim, eu posso dizer que eu enfrentei. Voltar para cá e passar por aqui, andar pelos corredores e tal, foi uma coisa que me emocionou. Eu vou dizer que vou sair daqui pensando bastante, vou sair daqui lembrando bastante. Foi uma coisa que me trouxe uma sensação boa. E talvez tenha sido também aí uma virada de chave, já que eu já estava com um pé, né, na ideia da pós-graduação. De repente, a ideia de estudar de novo pode ser um momento para eu pensar em fazer isso, né? E se eu puder fazer isso na ECA, acho que vai... Na verdade, não consigo pensar em fazer isso num outro lugar que não fosse aqui.